Muitas mulheres vivem se perguntando qual é o seu propósito. Vivem buscando, vivem uma saga atrás do seu propósito. Mas enquanto isso, elas evitam as suas dores, os seus desafios, seus traumas do passado, evitam tratar os traumas, tratar as dores, tratar as feridas do passado, porque ela não quer lidar com isso, ela não quer superar essa dor. Ela evita os seus desafios, os seus maiores problemas, as questões que geram desconforto e constrangimento. E mal ela sabe que enquanto ela continuar fugindo disso tudo, ignorando tudo isso, ela não vai conseguir encontrar o seu propósito. Pode ser que você já tenha escutado por aí a seguinte frase: o seu propósito está conectado à sua maior dor, a superar e a vencer a sua maior dor ou o seu maior desafio. E isso é verdade. Então essa é a primeira coisa que você precisa saber, que o seu propósito de vida está conectado com um desafio que você já venceu ou precisa vencer, uma dor que você já superou ou que você precisa superar, uma ferida, um trauma que você já tratou ou ainda precisa ser tratado, há um problema que você já resolveu ou ainda precisa resolver, há um desafio que você já venceu ou ainda precisa vencer. Primeira coisa que você precisa saber sobre propósito é isso. Segunda coisa que você precisa saber sobre propósito é que ele não é sobre você. O seu propósito, ele não é para usufruto único e exclusivo seu. Sabe, ele não é para benefício próprio. O seu propósito é para servir o outro, é para ser útil ao outro, é para ajudar o outro, é para ser transbordado por onde você passa. Então, ajudou a resolver um problema? Você vai orientar, ensinar, guiar a pessoa também na solução desses problemas, em como vencer, quais são os melhores caminhos, as melhores ferramentas para vencer tais desafios ao longo da jornada. Ajudar pessoas a superar seus traumas, a tratar suas feridas, a vencer as suas crises, a vencer os seus medos e inseguranças do passado. Orientar, ajudar, ensinar a vender, ensinar a liderar um negócio, ensinar a superar uma crise, ensinar a superar uma falência, a se reerguer de uma falência. Eu não sei qual é o seu propósito, até porque eu não conheço a sua história. Mas essas são as duas primeiras coisas que você precisa saber sobre o seu propósito. E eu quero trazer comprovações bíblicas para você. Olha só, aqui em Salmo 51 diz o seguinte, Salmo 51, versículo 10. Davi diz assim: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação. Provavelmente, talvez ele estava deprimido, chateado, angustiado. Mas olha o que ele diz depois disso. E torna-me disposto a te obedecer. Senhor, torna-me disposto a te obedecer. Obedecer é uma decisão. É eu estar disposta a obedecer as ordens, a obedecer aquilo que o Senhor me orienta, a obedecer os mandamentos, a obedecer a direção, a obedecer ao Senhor, controlar os meus desejos, dominar o pecado que tenta me dominar. Torna-me disposto a te obedecer. Vamos lá, seguimos. Aqui no 13 diz assim: Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Olha que lindo. Davi aqui diz que ele escreveu esse salmo ao regente do coral, Salmo de Davi, sobre a ocasião em que o profeta Natã veio falar com Davi após o adultério com Batseba. Então, ou seja, Davi ele tinha acabado de cometer um pecado, o pecado do adultério. E ele faz essa oração. Nesse momento de muita angústia, de muita dor, de vergonha, sabendo que ele ia colher as consequências desse pecado, desse ato pecaminoso, ele não fez uma oração somente para si mesmo. Ele orou ao Senhor para que o Senhor restaurasse nele a alegria da salvação. E ele disse: Então ensinarei o mesmo caminho aos rebeldes. Ou seja, primeiro ele reconheceu que ele tinha sido rebelde. Segundo, ele fez essa oração de obediência, de quebrantamento, de arrependimento ao Senhor. E depois ele se colocou à disposição em transbordar aquilo que o Senhor ia fazer nele, em levar para os outros aquilo que o Senhor ia curar, ia tratar nele. E eu vou ser bem sincera com você, isso aqui é minha parte, tá?
Se você for uma pessoa que não gosta de compartilhar, que não gosta de servir, que não gosta de gente, que tem problemas com pessoas, porque você carrega muitas mágoas, muitas feridas, enfim, muitas coisas que aconteceram no passado, você vai ter muita dificuldade em encontrar o seu propósito e em viver o seu propósito. Na verdade, vai ser quase impossível. Vou ser bem sincero. Vai ser quase impossível. Porque o propósito, ele não é somente sobre você. O propósito sempre está conectado a outras pessoas. Direto ou indiretamente, você sempre vai estar conectada a outras pessoas. Enquanto você continuar fugindo dos seus problemas, fugindo dos traumas do passado, das feridas que foram geradas lá no passado, de crenças, de pensamentos, de medo e inseguranças que são provenientes de acontecimentos lá do passado, enquanto você não resolver isso, enquanto você fugir dos seus problemas, você não vai encontrar o seu propósito, você não vai conseguir viver o seu propósito. Muitas pessoas acreditam que vão parar de viver problemas quando elas encontrarem o propósito delas e quando elas passarem a viver o seu propósito. Mas a verdade é que enquanto ela não resolver esse problema, enquanto ela não reconhecer esse problema, identificar esse problema e dizer, Senhor, me ajude a superar esse problema, quais são os recursos, quais são as ferramentas, o que eu preciso fazer, é terapia, é curso, é o que eu preciso fazer, Senhor, é mais oração, é mais vida contigo, o que eu preciso fazer, Senhor, para superar isso daqui, para resolver esse problema. E aí, então, encontrar o propósito e viver o seu propósito. Enquanto você não reconhecer os seus erros, enquanto você não reconhecer as suas mazelas, enquanto você não reconhecer aquilo que te impede de encontrar o seu propósito e se dedicar a resolver, você não encontra o propósito. Enquanto você não resolver os seus problemas, suas pendências com pessoas que te feriram lá no passado, eu não tô falando que você vai ter que voltar a conviver com elas. Eu não tô falando que você vai ter que voltar a ser melhor amiga, que você vai ter que, voltar a conviver, amar essa pessoa. Não, marcar no Instagram. Não. Mas você precisa tratar essas feridas que foram geradas lá no passado, que hoje fazem com que você odeie pessoas. E eu sei que essa palavra é muito forte, mas tem muito crente, muita mulher crente, cristã, que usa essa palavra. Ele não gosta de gente. Ele não gosta da fulano. Não quer essa. Não se for pra mexer com mulher. Não se for pra eu vender. Não se for pra eu mexer com gente. Não se for pra eu ter que ficar lidando com gente. O seu propósito está relacionado às pessoas. Não tem como. Não tem como. Você vai encontrá-lo para servir ao outro com aquilo que você faz, com aquilo que você sabe, com aquilo que você já venceu. Entende? Não tem como. Então essas são as duas primeiras coisas que você precisa saber sobre o seu propósito. Terceira coisa, sobre o propósito, olha só. Mais abaixo, ainda aqui no capítulo 51, no versículo 16, diz assim, ó. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Presta atenção. O Senhor não deseja o seu sacrifício. E aqui é claro, eu não vou colocar nenhuma palavra minha, ó. Tu não desejas sacrifício. Do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Sabe o que é um coração humilde? Não é um coração que gosta da pobreza. Não é um coração que aceita a miséria. Não é um coração que aceita viver uma vida escassa e medíocre. Não é uma pessoa que aceita viver sem conhecimento, sem saber como se comunicar, sem saber como tomar decisões assertivas. Isso não é humildade. Isso é ignorância. Isso é mediocridade. Isso não é humildade. E olha só, o que eu anotei aqui, ó. Primeira coisa, sacrifício sem gratidão e sem espírito quebrantado não é o que o Senhor deseja. Isso nós já sabemos. Então a terceira coisa que você precisa agora, anota aí, espero que você esteja anotando. E quem estiver anotando quiser deixar aqui nos comentários, mas deixa o pessoal assistir. Só digita aqui embaixo. Assista esse vídeo se você quer encontrar o seu propósito e viver o seu propósito nessa terra. Terceira coisa que você tem que saber sobre o seu propósito. Você precisa ser grata e ter um espírito quebrantado. Porque esses são os verdadeiros sacrifícios que agradam o coração do Senhor.
você precisa ser grata, ter um coração quebrantado, um coração humilde. O que significa ter um coração humilde, um coração quebrantado? Olha o que isso significa. Significa que você perdeu a resistência. Você parou de resistir ao que Deus tem para você. Você parou de resistir ao desenvolvimento. Você parou de resistir ao crescimento. A dor te faz resistir. No vídeo anterior a esse, eu vou deixar o link no final. Eu expliquei, orientei, mostrei aqui na Bíblia como que a dor nos cega. Como que a dor nos cega a ponto de tomarmos decisões extremamente erradas. Como que a dor nos cega a ponto de nós não vermos o que Deus está nos ensinando, o que Deus está nos orientando, nos ensurdece. A dor faz isso com a gente. A dor de uma ferida emocional do passado, a dor de um trauma, gerado por um trauma do passado que você ainda não tratou. E essa série de vídeos que eu estou fazendo aqui, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, é para que você entenda que tratar o seu emocional é uma ferramenta poderosa que Deus nos permite acessar, para que a gente possa viver com plenitude aquilo que Ele planejou para nós aqui nessa terra. Para que nós possamos viver o propósito de Deus aqui nessa terra. Eu não falo para você sobre terapia, sobre processo terapêutico, tratamento emocional, para invalidar o poder de Deus, a palavra de Deus. Não. Eu estou aqui mostrando para você a luz da palavra. A luz da palavra. E se você continuar resistindo, você não vai encontrar o seu propósito. Se você continuar com esse coração amargurado, ingrato, que só enxerga o negativo da vida, que só enxerga os problemas, que só enxerga os desafios, só enxerga as ausências, só enxerga os defeitos, você não vai viver o seu propósito. Que se você tiver um coração resistente, um coração orgulhoso, um coração que é insensível, sabe, um coração que é duro, você não vai viver o seu propósito. Não vai viver o propósito de Deus aqui nessa terra para você. Presta atenção. O que significa, mais uma vez, um coração humilde, um coração quebrantado? Um coração que perde a resistência, que não resiste mais ao tratar do Senhor. Não resiste mais viver o seu propósito aqui na terra de forma abundante, onde você vai servir, onde você vai transbordar nas pessoas, onde você vai ajudar, onde você vai acolher. Outra coisa, um coração humilde, um coração quebrantado, é um coração sensível, um coração que se torna sensível, um coração que se torna receptivo. Sem perceber, de tanto que você foi machucada, você aprendeu a resistir a dores como um modo de sobrevivência, mas você não percebeu que hoje você resiste também às bênçãos, você resiste aos amores, você resiste às grandezas, você resiste aos propósitos, você resiste a absolutamente tudo. Porque essa resistência que você criou não sabe quando é a dor que vem para te atacar ou quando é algo bom, algo de bom. Então você tá sempre aqui, ó, com um paredão diante de você, com um escudo para se proteger. E um coração humilde é quando você começa a reduzir a força dessas resistências. Lá dentro da Sente-se, a Sente-se é uma comunidade onde eu desenvolvo e fortaleço mulheres, tanto mental quanto emocionalmente. Mulheres que às vezes não querem viver um processo terapêutico, ou às vezes já viveram um processo terapêutico, mas querem se desenvolver, querem se fortalecer. E lá dentro da Sente-se tem um módulo só sobre resistências. Só. Então eu falo sobre orgulho, eu falo sobre rebeldia, eu falo sobre pessimismo, enfim, eu falo sobre várias resistências e te ensino a reduzir a força dessas resistências. Se você quer saber mais informação, tá aqui embaixo. A Sente-se é uma comunidade com pagamento mensal, um pagamento por assinatura, por somente R$ 49,90. É assim, é um preço irrisório. E além de acessar essas aulas gravadas, você também vai ter acesso a um perfil fechado, onde eu compartilho conteúdo de forma inédita, um conteúdo do meu dia a dia, onde eu vou aplicando alguns conhecimentos, algumas teorias e vou ensinando também dentro desse perfil. E além disso, você tem ali acesso a mim para receber orientação, aconselhamento e direcionamento alinhado à sua necessidade no momento. Aqui embaixo está o link para você fazer parte da nossa comunidade. Mas voltando aqui para o ensino, presta atenção, um coração quebrantado, um coração humilde, ele reconhece as suas limitações. Tem pessoas que foram tão machucadas ao longo da vida, humilhadas, invalidadas, criticadas, sabe? Comparadas de forma pejorativa, que hoje, na vida adulta, ela não aceita reconhecer as suas limitações. Porque reconhecer as suas limitações, seja consciente ou inconscientemente, para ela, é validar, é relembrar
todas as feridas de humilhação, de crítica, de invalidação que ela recebeu no passado. Então ela, resiste. Ela não reconhece as suas limitações e não tem como mudar aquilo que você não reconhece. Mudar, transformar aquilo que você não identifica, que você aponta e diz, Senhor, é aqui, é nisso aqui que eu falho. Só que eu sou ruim, Senhor. Isso aqui o Senhor precisa trabalhar em mim. Assim como Davi fez. Senhor, coloca em mim um coração puro. Oh Deus, coloque em mim um coração puro. Me dá um espírito firme. Ou seja, o que ele estava dizendo aqui? Senhor, meu espírito está fraco. Meu coração está sujo, Senhor. Está sujo. Está tomado pelo pecado. Coloque em mim, restaure em mim a alegria da tua salvação, Senhor. Meu coração está angustiado. Ele reconheceu as suas limitações diante do Senhor. Uma pessoa com o coração quebrantado, ela abandona o orgulho. Porque as dores fazem com que as pessoas se tornem bem rígidas, bem orgulhosas, se protegendo. O orgulho é uma resistência, é uma proteção. Outra coisa, a pessoa de coração quebrantado, ela se torna humilde diante do Senhor e se põe à disposição para ser transformado. E às vezes Deus coloca na sua vida pessoas, e eu vou até me incluir nisso. Às vezes coloca uma mentora, coloca uma pastora, eu não sou pastora, tá? Mas coloca uma mentora, assim como eu. Ou coloca uma terapeuta diante de você, assim como eu. Eu sou psicanalista clínica, terapeuta e mentora de mulheres. Mas você fala, não, disso eu não preciso não. Terapia não é pra mim não, terapia é pra doido. Terapia não é pra doido. Durante o processo terapêutico nós vamos tratar essas feridas lá do passado. Que construíram um muro de resistência. Um coração amargurado, um coração petrificado. E você vai viver esse processo de transformação e de cura, de restauração da sua identidade, de restauração do seu caráter. Na verdade, muitas vezes de lapidação do seu caráter, porque eu não tenho dúvida que você tem um bom caráter. Entende? Mas você resiste muitas vezes a essa transformação. E muitas vezes você resiste utilizando como um argumento de validação a seguinte narrativa: o Senhor vai fazer em mim. Ah, mas olha só, Davi fez uma oração. Sim, mas na época de Davi ainda não existia todo o conhecimento a respeito de saúde emocional, saúde mental. Na época de Davi ainda não existiam os terapeutas, mas eu costumo dizer o seguinte: Deus, Jesus foram os primeiros terapeutas. Deus, no Antigo Testamento, falava diretamente com o homem. Ele era mentor e terapeuta. Isso fica claro para quem lê a Bíblia. Jesus veio em carne como nosso terapeuta também. Aquele mentor, aquele orientador e o melhor terapeuta que já existiu. E hoje ele nos capacita, no caso eu, terapeuta, a estar aqui, te mostrando que existe uma possibilidade, um caminho com menos dor, com mais leveza, um processo alinhado aos seus valores e princípios cristãos. Eu espero que esse vídeo tenha tocado seu coração, eu espero que esse vídeo traga reflexões e insights do céu para você. E não esqueça, se você quer viver o seu propósito, se você quer encontrar o seu propósito, essas são as coisas que você precisa começar a fazer o mais rápido possível. Se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as suas amigas. E aqui embaixo você vai encontrar o meu Linktree, onde você acessa mais informações sobre a Sense, onde você acessa o WhatsApp do consultório para você agendar a sua sessão de terapia online, onde você acessa o meu perfil no Instagram. Mas não esqueça de se inscrever aqui no canal para você não perder o próximo vídeo. Te vejo no próximo.